Glória a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar na presença de Deus, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Sou eu bastante grato a Deus pela oportunidade de vida, haja visto que nós necessitamos ouvirmos a voz de Deus. Há momentos na vida que nós precisamos deixar Deus falar com a gente. Há momentos que nós precisamos nos isolarmos em determinados lugares para que possamos então compreender o verdadeiro sentido da palavra de Deus para com as nossas vidas. Eu quero meditar com os irmãos aqui com o seguinte tema: o bordão de Eliseu na mão de Geazi. Quem era Eliseu? Eliseu, ele é conhecido como filho de Safate. Era este homem que derramava água nas mãos de Elias. A Bíblia diz que Eliseu, por sua vez, nos dias em que Elias estava na face da terra, realizando grandes milagres e proezas, este homem, por nome de Eliseu, ele não desgrudava dele de forma alguma. Constantemente ele estava atrás de Elias. Até que chegou uma época em que Elias sabia que seria levado ao céu por Deus. Então ele vai perguntar para Eliseu: o que tu queres que eu te faça antes de eu ser tomado diante de ti? Aí Eliseu vai responder: que o Senhor me toque sobre mim porção dobrada do teu Espírito Santo. Aí Elias vai responder para ele: dura coisa pediste, mas todavia se tu me vires seres levado diante de ti, isto lhe será sucedido. Pois bem, a Bíblia diz então que Elias é levado ao céu. Eliseu, por sua vez, pega sua capa, atravessa o Jordão. E diz a história bíblica que havia uma certa mulher muito importante. Ela morava em Sunem, o qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão na casa dessa mulher. Eliseu, todas as vezes em que ele passava em Sunem, ele parava na casa dessa mulher para comer pão, para beber água, para satisfazer as nossas necessidades diárias. Mas é interessante que a Bíblia diz assim que, e ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Quem testificou da vida de Eliseu foi a mulher de Sunem. E um detalhe, essa mulher era uma mulher casada. Nos dias atuais em que nós estamos vivendo, talvez, se a sua esposa chegasse em você e falasse para você: eu tenho visto que este homem que tem passado sempre diante de nós é um homem de Deus, talvez haveria uma grande contenda dentro do seu lar. Mas naqueles dias, os homens de Deus, eles tinham um diferencial. Tanto na sua vestidura, como na forma de se expor, na forma de se reagir. Eles tinham um diferencial que diferenciava-os dos demais pessoas daquela época.
Então a Bíblia diz que ela vai falar ao seu marido dizendo: eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E quando ela fala para o seu marido, ela vai dizer assim: façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponha-nos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia em que ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então a mulher ela fez um grande preparativo. Ela preparou um quarto no fundo da casa dela, perto do muro da sua casa. E ela, por sua vez, vai colocar alguns utensílios dentro deste quarto. Era uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. 4 objetos necessários pelas quais esse homem tinha dentro do seu quarto. Primeiro, a cama. A cama, se você parar para refletir, é um lugar íntimo. Ninguém leva para a sua cama outro tipo de pessoa a não ser você mesmo, a sua esposa, a um lugar de intimidade. Muitas vezes as maiores batalhas nossas espirituais é travada na beirada da nossa cama, onde nós dobramos os nossos joelhos e oramos a Deus. Então a cama aqui, além de tudo, ele trazia o repouso, o descanso para o homem de Deus. Por sua vez também a Bíblia diz que ali existia uma cadeira. A cadeira, todos nós sabemos a sua finalidade. Quando nós estamos cansados, nós gostamos de sentar em algum determinado local. Talvez penso eu que, por inúmeras vezes, ele pegava aquela cadeira e colocava talvez Geazi sentado na cama, e eles começaram talvez a dialogar-se entre eles os feitos das quais Deus estava realizando através do ministério de Eliseu. Porque a Bíblia diz que Geazi, ele andava com ele. E Geazi sabia muito bem o que Deus estava realizando através da vida do profeta Eliseu. A outra coisa que tinha ali na casa dele, que é muito interessante, é mesa. Nenhum de nós, seres humanos, convidamos qualquer tipo de pessoas para irem até a nossa casa. Nós até podemos convidar para irem no portão, na sala, irem em algum determinado cômodo da nossa casa. Mas quando se fala-se em sentar à mesa com alguém, aqui é algo muito especial, é algo muito íntimo. Mesa fala de comunhão. Foi no ato de comunhão em uma mesa em que Jesus serviu a ceia aos seus discípulos. Foi neste momento também em que a Bíblia diz que Jesus ele dá o bocado na boca de Judas e fala para Judas: o que tu tens para fazer, fazei-o depressa. E ele sai para entregar Jesus por 30 moedas de prata. Então eu aprendo que a mesa é um lugar onde nós nos reunimos com pessoas especiais. Nós não trazemos para a nossa mesa qualquer tipo de pessoa para alimentar juntamente com a gente. Não. Mesa é um lugar familiar, é um lugar onde nós colocamos pessoas próprias, pessoas que nós conhecemos dentro da nossa casa. E no mais, a Bíblia diz também que ali existia, naquele pequeno lugar onde eles haviam feito,
um candeeiro. O que era o candeeiro? O candeeiro era uma espécie de lampião para trazer luz para eles. Eles colocavam a lamparina e através do azeite queimando, eles conseguiam manter a luminosidade dentro daquele quarto. Existem pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que poderão ouvir essa mensagem, que estão precisando urgentemente desse candeeiro dentro da sua casa. Por quê? Porque ele está como se fosse num quarto fechado. Ele olha para todos os 4 lados do quarto, para cima, para baixo, e ele não consegue enxergar como ele poderá sobressair a tal situação em que a sua vida chegou neste momento. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Acenda o candeeiro dentro do teu quarto, que você passará então a ter a percepção muito melhor do que você não tendo o candeeiro aceso. O que o candeeiro tipifica para nós? Ele representa aqui o Espírito Santo de Deus. E este quarto, esta casa, esse cômodo, é as nossas vidas. Somos nós. E cada objeto desses das quais nós falamos aqui representa algo que está juntamente conosco. Um exemplo, a Bíblia falou aqui a respeito da cama. A Bíblia falou aqui a respeito do candeeiro. Ela falou aqui a respeito da cadeira. Era um quarto, era um cômodo que aquela mulher havia feito para este profeta. Então diz que eles criaram um grande elo de amizade. Então diz a palavra que Eliseu disse ao seu servo Geazi: chama esta mulher sunamita. E chamando ela, e ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi dizendo: eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que eu fale por ti ao rei, ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Aquela mulher estava satisfeita com a vida que ela estava levando. Ela não tinha preocupação nenhuma, porque ela habitava no meio do povo dela e ela gostava de fazer o bem. Tanto é que ela constrói esse quarto para hospedar o homem de Deus. Só que o homem de Deus, por tentar trazer uma gratificação a essa mulher, manda chamar ela e pergunta: há alguma coisa que eu possa dizer ao rei em prol da sua vida, ao capitão do exército? Aí ela responde para ele dizendo: não, pode ficar tranquilo, porque eu habito no meio do meu povo. Ela disse isso. Então, por um dado momento, diz a palavra, que eles ficaram calados. Então diz a palavra que eles disseram: o que se há de se fazer a ela? E Geazi, que era o homem que estava do lado de Eliseu, disse assim: ora, ela não tem filho e seu marido é muito velho. Por isso disse ele: chama. E chamando ela, ela se pôs à porta de novo. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás a um filho. E disse ela: não mintas, meu senhor, homem de Deus,
não mintas a tua serva. E concebeu ela a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado do ano seguinte, segundo o que o Eliseu lhe dissera. Eliseu simplesmente ele olha para ela e fala assim: olha, segundo a minha palavra, você vai ter a oportunidade de abraçar um filho. Daqui 9 meses eu vou passar aqui de novo e eu irei ver o filho com você. Então a Bíblia diz que ela concebeu e deu à luz a criança. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saindo para ter com seu pai, que estava com os segadores, era a época da cega, ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe. E ele esteve sobre os seus joelhos até meio-dia e morreu. Há uma grande probabilidade aqui, segundo os estudiosos da palavra de Deus, por ocasião da grande seca, do grande calor escaldante do deserto, essa criança ter tido uma meningite. Por isso que ela diz: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Ela sentiu dores na cabeça. E ela esteve nos joelhos da sua mãe desde cedo até o meio-dia. Só que essa criança, ela morreu. Mas espera aí, irmão Rodrigo, ela morreu, o profeta não fez uma benevolência, não deu para ela uma criança, já sendo ela de idade, o seu marido também de idade? Sim, deu. Mas Deus permitiu com que essa criança viesse a morrer. Então subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Ela vai até o quarto do homem de Deus e vai se deitar na cama do homem de Deus. E ela chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Há uma grande probabilidade aqui, irmãos, porque a Bíblia diz que ela se deitou na cama do homem de Deus. Há uma grande probabilidade dela ter pegado essa criança e deitado essa criança na cama do homem de Deus. Por isso que quando ela vai até o seu marido, falar com que o seu marido preparasse para ela uma jumenta, o seu marido vai questionar a ela dizendo: olha, não é lua nova e nem sábado. Por que você vai atrás do profeta? Aí ela vai e vira para ele e diz: tudo vai bem. Há uma grande probabilidade de que o pai do menino não sabia que ele estava morto. Somente a sua mãe, que havia o colocado lá no quartinho do profeta. Existem algumas coisas nas nossas vidas que nós temos que termos a sabedoria de sunamita. Existe algo que foi entregue nas nossas mãos que nós não devemos mostrar para as pessoas e nem contar para eles as nossas aflições e dificuldades. Porque o homem em si próprio, isso aí já vem da sua natureza, dificilmente ele irá se propor em lhe ajudar. Algumas pessoas que batem nosso ombro: ó, pode contar comigo para o que der e vier. Na hora em que você mais precisar, eles irão te abandonar. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer.
Deus, ele não abandona os seus. O menino estava morto? Sim, estava morto. Mas a fé daquela mulher foi maior. Ela disse para o seu marido: tudo vai bem. Então ela vai ao bordar a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. E partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Irmãos, daí eu te pergunto para você: que fé essa mulher tinha no profeta de Deus? Ao ponto de deixar o seu filho morto na cama do profeta e ir ter com o profeta, e o profeta mandar Geazi perguntar para ela se estava tudo bem com o seu marido, com ela e com o seu filho. Ela vai dizer: vai tudo bem. Ela não se regalou, gritou: ah, você me deu meu filho, morreu, ai, não, não. Ela não se desesperou, porque ela acreditava no milagre. Ela sabia que Deus poderia operar algo em favor da sua vida. E chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, ela pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. E disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma está triste, de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou o que aconteceu com ela. Existem momentos nas nossas vidas que vai ser desta maneira. Ela vai até o Monte Carmelo e ela agarra nos pés do profeta. Geazi, de qualquer maneira, queria tirar ela, tirar ela. Para de agarrar o profeta, sai daí, tira ela. Não, o profeta disse: deixai ela. Deixe ela aqui, porque ela está com a sua alma amargurada. E Deus me encobriu o motivo. Então existirá momentos nas nossas vidas em que a nossa alma estará sempre amargurada. Porém, Deus vai encobrir isso de todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Ao vale do silêncio, ao lugar onde Deus nos leva para nos provarmos, para vermos se nós estamos preparados para recebermos verdadeiramente o nosso milagre. Então diz a palavra de Deus que ele disse assim: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Aí ela vai dizer para ele: e disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Eliseu não sabia o que havia se sucedido. Por quê? Porque a única coisa que a mulher disse foi isso:
por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Aí ela vai falar: não me enganes, eu te pedi algum filho? Ela estava amargurada com o seu coração. Então Eliseu, ele vai pegar o seu bordão e vai dar na mão de Geazi, vai dizer para Geazi: Geazi, você vai ter a casa da sunamita. Se você encontrar alguém pelo caminho, não saúde ninguém, e se alguém te saudar, também não devolva a saudação. Mas agora, quando você chegar lá, você vai pôr o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Primeiro sai Geazi correndo com o bordão do homem de Deus até o menino. E a Bíblia diz então que ela sai andando e o profeta vai atrás dela. Talvez acreditaria ela que através do bordão de Geazi um milagre poderia ser realizado. Mas eu tenho algo aqui para te dizer, que bordão de outro homem de Deus na sua mão, não acontecerá nada. Deus tem o bordão seu preparado para que você possa realizar os milagres através da sua vida. Não através da vida de alguém. Então diz a palavra que a Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou-se a encontrar-lhe, e ele trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. Bordão de profeta na mão de Geazi não serve de nada. Não adianta você querer pegar o bordão de outra pessoa para tentar realizar os feitos de Eliseu na vida das pessoas, que não vai adiantar de nada. Geazi teve que voltar atômico, pasmo, dizer para Eliseu: o menino não se despertou. Então a Bíblia diz que chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama, sobre a cama do profeta. Então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. A Bíblia diz que então Eliseu ele vai entrar dentro daquele quarto e vai fechar a porta sobre ele e sobre o menino, e ele vai orar ao Senhor. E ele vai subir na cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir e estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O profeta ele sobe pela primeira vez na cama sobre o menino e nada acontece. Pela insistência do profeta, ele subiu pela segunda vez. E quando ele se estende sobre o menino vai espirrar 7 vezes e ele acorda. Então pode ser que ao decorrer da sua história como um homem de Deus,
os milagres de Deus podem acontecer instantaneamente. Mas existem outros milagres que será necessário que você coloque as mãos agora e que depois você continue a orar em prol da vida dessa pessoa, para que Deus possa entrar com provisão naquilo pela qual a pessoa está necessitando. Então diz a palavra de Deus: então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a. E veio ele e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Grande milagre de ressurreição operado através da vida do profeta Eliseu. Irmãos, Deus ainda ressuscita. Deus ainda ressuscita. Mas nós precisamos termos a vida desses homens de Deus como eles tinham. Eles viviam isolados da sociedade. Eles não tinham um conforto que nós temos. Muitas vezes pareciam fome, necessidades básicas. Eles passavam por inúmeras dificuldades. Contudo, diz as Sagradas Escrituras que esses homens fizeram um marco na história das Sagradas Escrituras. Para uma criança que estava morta, o profeta simplesmente deitar em cima dela e ela espirrar 7 vezes e tornar a ter vida, é só Deus que pode realizar isso. Talvez exista alguém no leito da sua casa, no meio da tua parentela, que esteja passando pelo leito da enfermidade. Eu quero, como um homem de Deus, te induzir a orar em prol dela. Chegue dentro da sua casa, imponha suas mãos sobre a pessoa e declare vitória. Mande o espírito da enfermidade que está assolando essa pessoa a ir embora. A Bíblia diz que um dia a sogra de Pedro estava doente. Pedro não falou para Jesus, mas Jesus sabia. E Jesus então ele vai chegar nela e vai curar ela daquela enfermidade. Existiram inúmeras pessoas que passaram necessidades e dificuldades, que simplesmente quando Jesus passava, Jesus ele realizava os seus milagres. Havia um homem que há 38 anos ele vivia mendigando, padecendo necessidades, sendo afrontado pela sociedade. Jesus lhe deu vitória. Houve uma mulher que 12 anos padecia de uma hemorragia. Um dia em que ela colocou o propósito de tocar no manto de Jesus, ela foi curada. Existiam muitos paralíticos. Existe aquele paralítico, os amigos desceram ele pelo eirado até no meio da onde Jesus estava dando uma reunião. E Jesus ele olha para o paralítico e diz: levanta, toma a tua cama e anda. O paralítico que entrou pelo telhado, ele teve que sair pela porta, levando a sua cama. Irmão, muitas vezes os milagres estão aí para acontecer nas nossas vidas. Mas basta nós termos fé. Quando nós temos fé em Cristo, o milagre acontece. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você, Selma, a Rúbia, o Rafael. Ei, Rafa.
Rafinha, grande amigo de Cruzeiro, o Lincoln, Jaque, o Douguinha. Que Deus abençoe vocês poderosamente. A Fabiana Strentenberg, minha prima. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que a palavra de Deus possa entrar dentro dos seus lares. Porque quando Jesus entra dentro do lar das pessoas, as coisas começam a se modificar. Nós, como seres humanos, nos desesperamos facilmente, mas tenha certeza de que o teu milagre, a tua vitória vai chegar no tempo de Deus. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra, diz Salomão no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Talvez ainda não é o teu tempo, mas eu quero te dizer para você, se estiver escrito que é o dia da tua vitória, pode crer que você vai levantar amanhã, a porta de emprego estará aberta para você. Se for o dia de você receber saúde, você vai levantar amanhã e você vai ver que essa enfermidade deixou seu corpo, porque ela recebeu a autoridade do nome de Jesus para sair do teu corpo. Tudo é uma questão de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Nós não precisamos ver para acreditar. Nós precisamos crer que vai acontecer. Depois que acontecer, nós iremos ver o que Deus realizou. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.